E aí, pessoal? Beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje, então, nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente aqui, sobre o sistema renal. Na verdade, é um resumão que a gente tem aqui de sistema renal, tá? Para a gente poder relembrar vários conceitos aqui para poder estudar, ok? Então, vamos falar de sistema renal, sistema urinário, tá? Que vai ser o responsável, então, por retirar do sangue os compostos nitrogenados, que a gente já sabe que é amônia, ureia e ácido úrico. No caso dos seres humanos, é mais a ureia, tá? Ácido úrico é mais das aves e amônia é mais dos peixes, pela questão da água, mas nós temos todos os compostos nitrogenados no nosso corpo, tá? Em alta concentração, eles poderiam ser tóxicos para a nossa saúde, então essa é a função do sistema urinário. O sistema urinário também vai regular a quantidade de água e sais minerais no nosso sangue e vai favorecer, então, a homeostase, que é esse equilíbrio interno, independente da situação que está acontecendo aqui fora, ok? Quem são os componentes do nosso sistema urinário? Então, vamos falar dos órgãos e depois a gente fala com relação à função, à mecânica, à fisiologia desse sistema. Compartilhar essa imagem, ó, e ela é uma imagem que dá para a gente ver bem direitinho, né? Essas regiões que a gente está falando. Então, olha a posição onde a gente tem aqui os rins no nosso corpo. Eles estão mais voltados para a parte das costas. Então, quando você vai fazer um exame, é mais fácil de localizar o rim olhando pela parte aqui mais por trás do que pela frente na região abdominal, tá? Então, essas duas bolinhas que nós estamos vendo aqui são os rins, essas duas regiões são os ureteres, a bexiga e a uretra, tá? Então, o que que são cada uma dessas partes, cada um desses locais que a gente falou? O rim, então, é uma duplinha de órgãos que vai filtrar o seu sangue. Então, não é água. A primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça é que passa água pelo rim e vira urina. Não, é sangue, ok? Então, são os órgãos que vão filtrar o sangue para poder depois formar a urina. Depois, os ureteres, que são esses caninhos aí, eles vão passar a urina do rim para a bexiga urinária. A bexiga é uma só, tá? Não tem mais uma duplinha de bexigas, que armazena temporariamente a urina. E a uretra é a região que vai conduzir a urina para o meio externo, certo? Muito fofo, né? Olha que beleza, de novo, a mesma fotinha aqui, tá? Nós temos os dois rins, em cima deles tem um chapeuzinho em cima de cada um, que são as glândulas suprarrenais, que produzem vários hormônios importantes para o nosso corpo, tá? Rim, ureteres, bexiga e lá embaixo a uretra, tá? Essa é a posição que eles ocupam aqui no nosso corpo. Aqui seria a demonstração de um rim, claro que ele não é tão grandão como tá aqui, tá? Ele é um pouco menor, tá? Um órgão de coloração assim mais acastanhada, como você pode ver aqui na foto, tá? E os nossos rins são formados por subunidades que estão mais ou menos demonstradas aqui, que são os néfrons. Olha aqui que bonitinho. Cada uma dessas regiões aqui do nosso rim possui um néfron, ok? Nós temos aproximadamente 300 mil néfrons nos nossos rins, ok? Então, é essa subunidade, olha, riquíssima em vasos sanguíneos, que vão fazer essa função de filtrar, né, o nosso sangue. Na verdade, é esses vasos que vão passar pelo processo aí de filtragem para poder produzir a urina, ok? Então, temos vários cálicezinhos, essas regiões aí, tá? É, que vão formar o nosso rim na parte interna e vão fazer com que a gente produza a urina. Então, nós temos aqui entrando a artéria renal, a veia renal, são regiões extremamente importantes para o funcionamento aí desse órgão. Então, aqui seria a parte do túbulo contorcido, tá? Proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal para poder formar a nossa urina, ok? Deixa eu ver se eu tenho outra foto aqui, só mais uma foto aqui do nosso rim, mostrando essas regiões da onde vão vir os néfrons, certo? Então, voltando aqui de novo à nossa tela, vamos falar um pouquinho, então, como acontece esse processo de formação da urina, tá? E lembrando, o néfron que a gente viu ali, ele começa no córtex renal, na estrutura ali, vamos dizer assim, da extremidade do rim, e ele termina ali, esses túbulos contorcidos que a gente falou, na medula renal, tá? Então, o néfron é uma estrutura que acaba pegando toda a região do rim, certo?
E só lembrando também, né, tem uma coisa muito importante que eu sempre gosto de lembrar, que para você entender um pouco do processo de funcionamento dos rins, você tem que lembrar das três fases, aqui atrás não aparece minha mão, né? As três fases pelas quais esse processo vai passar, que seriam quais? Filtração, reabsorção e secreção tubular. Então, filtração, reabsorção e secreção tubular, certo? Então, a primeira fase é a filtração. Então, ó, o sangue, pessoal, ele vai chegar nessa região aqui que vai acontecer o primeiro processo, a filtração, reabsorção e secreção tubular, tá? Naquela região ali do glomérulo, que é um enovelado de vasos sanguíneos, o sangue chega com pressão através da arteríola aferente, e esse sangue agora já vai passar pelo primeiro processo, como a gente diz aqui, né, que seria o processo de filtragem. Ele vai ser impulsionado por dentro aí dessa cápsula glomerular e vai ser filtrado. Tudo que sair, então, nessa região, tá, da corrente sanguínea e passar para a cápsula, vai formar o que a gente chama de urina primária, tá? Então, tudo que entrar aqui dentro dos túbulos nesse primeiro momento é chamado de urina primária. Nós não temos a urina pronta ainda, ok? Então, a gente tem, tá? Água, aminoácidos, que já são moléculas menores, vai ter um pouco de glicose nesse início, tal, que não pode essa glicose chegar até a urina lá no final, quando estiver pronto, acabado, tá? Você não pode fazer xixi com açúcar, ok? É nesse aspecto aqui. Mas na filtração está começando esse processo. Ureia, amônia, ácido úrico, entre outras coisas que podem existir nesse primeiro processo aqui, tá? Depois, a gente vai para a fase de reabsorção tubular. Por que reabsorver? Porque tem algumas coisas que não são interessantes o meu corpo perder nesse momento. Então, essas substâncias importantes que vão ser filtradas, elas são reabsorvidas, ou seja, elas retornam à corrente sanguínea, como você pode ver aqui na foto, tá? Nós temos, como a gente viu naquela foto do rim, todos os vasos aqui ao lado, correndo junto, né, com os túbulos aqui, a região dos túbulos, alça de Henle, túbulo contorcido proximal, distal, do próprio rim, e aí a gente manda, através dos transportes de membrana, várias moléculas de volta para o sangue, porque elas são importantes para o metabolismo e não devem ser excretadas, ok? E por último, então, depois desse mecanismo da reabsorção, esse líquido que agora vai passar pelo ducto coletor, ele apresenta uma concentração e uma composição que é muito diferente do nosso plasma. Então, daí nós já temos basicamente uma urina pré-pronta, tá? No canal aí da reabsorção. Depois a gente vem para a fase de secreção tubular. E o que acontece na secreção? Agora, do sangue para o interior do túbulo distal, que seria essa última região, vai passar principalmente ureia. E esse excesso de água, sais, tá? Junto com essa ureia, vão ser conduzidos, então, para o ducto coletor para agora formar a urina propriamente dita, tá? E por que a urina é amarela? O que deixa a urina amarela? A cor amarelada que a nossa urina tem é principalmente por causa de uma proteína que a gente tem chamada de urobilina. E essa proteína, ela surge, vamos dizer assim, quando a gente destrói as hemácias pelo fígado e pelo baço, tá? É importante que você tenha a sua urina numa coloração amarelo claro durante o dia, tá? Esse processo de coloração amarela é normal, mas o que não pode é a sua urina ficar sempre extremamente amarelada durante o dia, porque é um sinal de que está faltando água, tá? E pensando em falta de água, a gente tem também, aí podemos comentar sobre o controle hormonal da excreção urinária. Nós temos os hormônios que fazem parte desse controle, e podemos falar rapidamente sobre esses hormônios aqui também, para a gente não deixar batido, tá? A aldosterona é um hormônio produzido pelas suprarrenais, que a gente falou ali no começo. Ela faz a reabsorção ativa, faz transporte ativo de íons, voltando eles para a corrente sanguínea, tá? Para o seu corpo não perder esses íons na urina e deixar você carente ou deficiente de determinado componente químico, tá? Então, aqui, né, de novo, a suprarrenal, essa parte aqui em cima, tá? Que vai produzir a aldosterona, que é esse hormônio que a gente falou, certo? Então, ela vai controlar a reabsorção de sais, para que o nosso corpo ele não perca sódio, potássio em excesso, tá? E mantenha essas concentrações para que funcione a bomba de sódio, potássio, né? As outras funções do nosso corpo também, ok? Então, reabsorve íons, mas na forma de transporte ativo, certo?
e o ADH, que é o hormônio antidiurético ou a vasopressina. O ADH, como a gente bem lembra, ele é produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise, ok? Que realiza, então, nesse caso, a absorção passiva de água. Então, o que que o ADH faz? Quando você tem uma baixa de ADH, aumenta o volume de urina, tá? Então, a concentração dos solutos no seu sangue vai acabar aumentando. Então, se eu estou fazendo bastante urina, vai concentrar os solutos que eu tenho, sei lá, sódio, o que for que a gente pode pensar aqui, tá? E isso vai fazer com que a pressão sanguínea diminua. Então, se eu estou fazendo bastante xixi, a minha pressão tende a diminuir, a força com que o sangue precisa circular, tá? No nosso corpo. Porque as pessoas pensam assim, que o ADH, o hormônio antidiurético, ele é contra a diurese. Ele vai impedir você de fazer xixi. Mas por que que ele vai fazer isso? Para manter os seus líquidos corporais numa concentração ok. Mas aí eu vou inchar, não vou? Sim, se você parar de tomar água, você vai inchar e vai reter, porque ele está vendo que não está vindo água, então ele vai segurar e estocar essa água. Agora, quando você faz um consumo de água natural, bonito, dentro do volume que você precisa por dia, 2, 3, 4 litros, vai depender do seu peso, ele inibe o ADH, tá? Então, inibe o ADH, o hormônio, para que você urine e para que você tenha esse controle de pressão que a gente falou também, tá? Agora, o problema é quando você tem uma inibição da produção do hormônio antidiurético. Quando ele não é produzido, quando por algum motivo, né, o hipotálamo não recebe esse sinal, enfim. Aí nós temos o diabetes insípidos, não é o diabetes mellitus, que é por excesso de açúcar, tá? Aqui no caso, esse diabetes, ele vai fazer com que a pessoa vá muitas vezes ao banheiro e faça muito xixi e beba muita água, tá? O ADH, ele faz o quê? Ele fecha ou coloca, vamos dizer assim, os poros de membrana para que haja essa perda de água aí pelo tubo coletor, né, de urina, o tubo coletor distal, e se a pessoa tem, vamos dizer, um defeito ali, um problema nessa programação, ele acaba meio que ficando aberto e ela perde muita água, tá? As bebidas alcoólicas, assim como a água, naturalmente, inibem a produção de ADH, fazendo então com que a gente tenha uma diminuição dessa reabsorção tubular, se manda muita coisa embora, tá? Por isso que não é legal também você ficar bebendo muita água em excesso, porque você está perdendo sais minerais junto com essa água. Isso é perigoso em grande quantidade, tá? Isso faz com que a urina aumente a quantidade de água, deixa ela mais diluída, você faz mais xixi, tá? Só que o problema é que o álcool, ele desidrata muito, né? Ele leva água, leva sais minerais e acaba desidratando, e por isso que a pessoa tem dor de cabeça no outro dia em que ela toma muito álcool, tá? A água não vai causar esse problema se você tomar água em excesso, porque ela não vai desidratar como o álcool faz. Porém, nós temos condições assim mais sérias, pensando em é, corredores, né, atletas que acabam suando muito, perdendo sais minerais, e quando eles repõem só água, eles podem ter uma baixa de sódio e potássio muito grande, e isso leva a uma condição chamada hiponatremia, a falta de sódio, né? Hipocalemia também, que seria a falta de potássio. E isso é bem grave, tá? Grave, 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 porque o nosso corpo precisa de sódio e potássio para o bom funcionamento das nossas membranas, tá? Então pode causar até ali paralisia muscular e tal, a pessoa pode perder os movimentos, até chegar a um caso mais grave de coma e levar a óbito, certo? Eu espero que você tenha entendido esse vídeo, gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe com alguém que está estudando o sistema renal, que quer entender essa questão do ADH e de tudo que está influenciando nesse processo. Porque você já sabe, né? Biologia não é só para você estudar, achar que pode beber toda a água do mundo, ou que vai beber toda a bebida alcoólica do mundo no final de semana, né? Não é para isso. Biologia é para a sua vida.